Vocês já repararam que muitas vezes grandes materiais, grandes obras, quando passa ali aquele hype principal, boa parte da galera, simplesmente deixa cair no esquecimento, ou às vezes aquilo ali só é uma coisa boa porque está sendo muito falado no momento, depois, é deixado de lado, Mas vira e mexe eu procuro ver, coisas boas que foram publicadas, há um ano, 2, 3 anos, e vejo assim, poxa, isso aqui merecia uma continuação, ou deveria ter uma continuação. E me deparei recentemente com uma coleção que gostei bastante, tiveram coisas muito boas, coisas, mais ou menos, mas no geral foi uma boa coleção, mas ao terminar eu senti que ali teria uma continuidade, até porque grandes personagens ficaram de fora. Sejam todos bem-vindos, este é o canal Na Minha Estante HQs. Peço por gentileza, vai deixando o seu like, o seu comentário, e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dá aquela força marota, e vamos ver que coleção é essa que, para mim, já merecia ter tido aí uma segunda fase, segunda temporada, ter tido uma continuidade. Meus amigos, eu converso assim, com alguns colegas, alguns conhecidos, eu toquei nesse assunto com uma pessoa recentemente, ela disse, cara, isso nem merece mais fazer um vídeo, já passou, isso aí não, a galera nem vai querer se interessar, mas eu acho que o objetivo, de um canal como esse não é só colocar qualquer coisa para ter visualização, é trazer à tona temas, relevantes que gere no mínimo uma curiosidade. Poxa, realmente se fosse assim seria melhor ou não, seria pior. Ninguém falou mais nessa coleção, isso aqui sumiu, isso aqui merece ser republicado. Então, independentemente de quem vai, se engajar ou não, acho que são assuntos que é meio que uma obrigação da gente, como leitor, colecionador, sempre estar trazendo à tona até para aqueles que realmente se interessam, por coisas que não simplesmente estão no hype. Tragam aí as suas sugestões, seus comentários, que é importante, é assim que a gente, constrói aí um bom pensamento. E eu estou falando de uma coleção que ela surgiu inspirada num clássico, então tinha tudo para ser, maravilhoso, porque se inspirou nisso aqui, um grande clássico aí do Alan Moore, a Piada Mortal, que inclusive por isso que o personagem Coringa não está nessa coleção, nem deveria, porque é como se fosse uma continuação, a Piada Mortal de vários personagens da galeria de vilões do Batman, que para mim Batman e Homem-Aranha são os personagens aí que têm as melhores galerias de vilões. E eu estou falando da coleção Um Dia Ruim, Batman Um Dia Ruim. Aqui tivemos aí Charada, que disparado é a melhor, já ganhou o prêmio Eisner, foi o primeiro. Tivemos o Pinguim, Duas Caras, Senhor Frio, Mulher Gato, Bane, Cara de Barro, Razal. Então aqui foram 8 volumes lançados. Podemos dizer que todos foram ótimos? Não. Para mim, Charada, Cara de Barro e Senhor Frio são os três assim, que eu considero os melhores. Aí você tem Razal, Mulher Gato, Bane, são medianos, e Pinguim e Charada, as mais fracas. E assim, o impacto negativo nessas duas foi porque são dois grandes vilões, que estão aí no topo dessa galeria. Então sempre se espera boas histórias desses dois personagens. E assim, na minha visão, o Pinguim, cara, desses vilões mais tops aí, é o que menos tem grandes histórias. Não sei porquê, que é um bom personagem, A série do Pinguim aí, destacou, deixou em evidência esse personagem, pelo menos no universo cinematográfico aí de The Batman. Mas agora está saindo aí, uma história inédita aqui no Brasil que promete, ser uma das melhores. Como é inédita, eu não tenho muito conhecimento, mas o pouco que eu soube, enfim, nós teremos algo bem interessante desse personagem. Mas voltando para cá, poxa, isso aqui, beleza, uma coleçãozinha bacana e tudo,
Mas eu jurava que 1 ano, 2 anos, né, isso aqui já está, sei lá, quase 2 anos que encerrou, teria uma continuação. Por quê? Olha, se você puxar aqui da galeria dos vilões do Batman, tem muita gente aí, eu considero grandes vilões, e ficaram de fora, né? E eu, olhando aqui, nós poderíamos ter uma segunda temporada com mais 8 volumes. Por quê? Ó, quem ficou de fora aqui, né? Era Venenosa, Espantalho, Crocodilo, Arlequina, Morcego Humano, Ventríloco, Chapeleiro Louco, a própria Talha Algum, o Silêncio, né? Thomas Elliot. Então, assim, ficou. Já falei até mais do que 8 aqui, se eu não me engano. Então, nós temos aí, né, grandes vilões que poderia se formar mais 8 aí numa segunda temporada, né? Então, por isso que eu estranhei de não ter, por exemplo, o Espantalho, que é um dos clássicos aí, né? Vilões do Batman. Então, eu imaginei que não, o Espantalho deve abrir aí, puxar o bonde, né, de uma segunda temporada. E né, pelo menos não vi nem rumores, né, da DC lançar isso aí, né, dar essa continuidade. Que é uma pena, né? É uma pena que, né, o Dia Ruim não é uma recontagem de origem. Para alguns, sim, o Senhor Frio aqui eles mostram, é muito legal, é uma das melhores, né? Mas assim, o que aconteceu, né? Qual foi o dia ruim de cada personagem, de cada vilão, para que ele se tornasse, né, essa personalidade aí do mal. Então, valeria a pena assim apostar. E eu queria saber de você, né? Inclusive, né, com a do Charada, que é a mais lembrada, né? Quando eu li, cara, depois de um tempinho eu comprei o Charada no 1. Aí eu li as duas, né, em sequência. Cara, e pense numa experiência legal, né? Até aconselho, se você tem as duas, então, lê o Charada no 1, depois lê, né, o Coringa aí, Um Dia Ruim. Cara, fica assim, pra mim uma complementou a outra, né? Então, fica aí a dica pra você. Sim, mas retomando aqui, eu queria saber de você, né? Qual a sua opinião? Primeiro, se você acompanhou essa coleção, quais volumes você adquiriu todos, quais gostou, quais não gostou, se realmente a DC deveria apostar na segunda temporada, né? Quais personagens vocês, né, achariam que deveriam estar numa provável e não possível segunda temporada. Enfim, é uma coleção boa, né? É uma coleção boa que deveria ser olhada aí com bons olhos, né? E que para mim caiu no esquecimento, né? Eu procuro ver essa galera aí em alguns canais, procuro pelo YouTube, não se fala mais, né? É aquela história, passou o hype e perdeu o valor. Mas para mim não é bem assim, né? Eu gosto, né, de trazer à tona esses questionamentos e gostaria que você, né, compartilhasse aqui deixando o seu comentário. Então é isso, né? Então, quero agradecer a você que ficou até o final, você que deixa sempre o seu comentário, a sua opinião, que é a parte mais importante de cada vídeo que a gente faz aqui. E é isso. Vamos ficando por aqui, um forte abraço e até uma próxima. Tchau.